13 fatos incríveis sobre as mulheres que são a mais pura verdade. Há inúmeros livros sobre como entender as mulheres, mas não há tanta informação assim esclarecendo fatos biológicos e sociais relacionados a elas. Por exemplo, por que vivem de 2 a 10 anos a mais do que os homens ao redor do mundo? Ou quanto batom elas comem ao longo da vida? São estes e muitos outros segredos que a gente vai revelar aqui. A propósito, se você tiver um espírito competitivo, encontre 3 lâmpadas neste vídeo e seja o primeiro a escrever nos comentários a hora exata em que elas aparecem na tela. As mulheres enxergam mais cores. Você alguma vez já discutiu com sua amiga sobre aquelas cortinas brancas que ela jurou que eram da cor de casca de ovo ou creme? Bem, isso é porque as mulheres veem em média 20% mais diferenças em cores e formatos. E mais, o vocabulário que elas usam para descrever, por exemplo, as cores, é significantemente mais extenso do que o dos homens. Uma pesquisa com o nome Diferenças relacionadas ao sexo e idade no vocabulário de cores mostrou resultados curiosos. 26 mulheres e 24 homens tiveram que dar nome a 200 amostras de cores. E as mulheres usaram nomes de cores mais elaborados e requintados do que os homens. O corpo feminino tem uma resistência menor ao álcool. Você pode não acreditar, mas o álcool é mais perigoso para mulheres, já que elas estão mais suscetíveis a ter doenças de fígado, como hepatite, uma inflamação no fígado, e mais propensas a morrer de cirrose hepática, uma doença crônica. É ainda mais provável que as mulheres sofram de lesões cerebrais causadas pelo álcool, como a perda de funções cerebrais e redução de tamanho cerebral. O fato é que elas têm deficiência de uma determinada enzima que as pessoas precisam para metabolizar o álcool. É por isso que as mulheres vivenciam efeitos mais negativos e tóxicos do álcool. A maturidade é atraente. E não é só por causa do complexo de Édipo. Diversos estudos mostraram que quanto mais fértil uma mulher parece ser, mais atraente ela é. Mulheres que já tiveram filho, que desenvolveram um corpo mais feminino ou que não usam métodos contraceptivos são muito mais atraentes para os homens. Eles percebem isso no cheiro da mulher e também no tom de voz delas. Por exemplo, vozes femininas agudas são mais tentadoras para os homens, já que as pessoas associam este tom de voz com alto nível de estrogênio, o hormônio sexual feminino. Uma mulher come quase 2 quilos de batom ao longo da vida. Quando você pega o número médio de batons comprados ao longo da vida e o tempo de uso médio deles, chega à conclusão de que as mulheres lambem ou comem junto com a comida cerca de 2 quilos de batom ao longo da vida. Isso significa 533,73 batons. Claro, para algumas mulheres este número é enorme, ou nem tanto. Então, é por isso que é uma média. Ela varia de acordo com o país e a cultura. Elas odeiam correr riscos. Você já deve ter notado que as mulheres arriscam menos do que os homens. E existe uma explicação científica para isso. O córtex cingulado anterior, a parte do cérebro que pesa as opções quando temos que tomar alguma decisão, é maior nelas do que nos homens. Alguns cientistas consideram que isto foi um jeito que a evolução encontrou de fazer com que as mulheres fossem mais cuidadoras e salvassem a tribo quando estivessem pegando comida e estruturando a vida social. Elas podem fazer seus homens engordarem. Surpreendentemente, muitos homens que estão em relacionamentos duradouros estão ficando maiores. E isso pode ser culpa de suas mulheres. Elas entram no modo cuidar, que resulta em alimentar seu parceiro excessivamente, com o intuito de ter um forte guerreiro do seu lado. Existe uma intenção inconsciente de fazer com que o homem seja menos atraente para outras fêmeas. O estilo vale mais do que o conforto. Esta curiosidade não tem uma explicação científica, além da social. Durante séculos, a sociedade e a mídia têm pressionado as mulheres a atingir um certo padrão. Quer seja ter pés pequenos ou um traseiro durinho, isso resulta na maioria das mulheres, dando mais importância à aparência do que ao conforto. Um elevado senso de cheiro. Assim como o caso que mencionamos há pouco, o senso de cheiro elevado ajudou nossos ancestrais a sobreviver, e como as mulheres eram as principais coletoras, as auxiliou a escolher os alimentos certos para a família. Então, o que seria atraente para este elevado senso de cheiro? Flores, talvez?
As células cerebrais são mais compactadas no cérebro das mulheres. Em média, o cérebro feminino é 9% menor do que o masculino. Mas isso não afeta as habilidades cognitivas, já que o número de células é o mesmo. Elas só estão mais compactadas. Cientistas da Universidade Erasmus Rotterdam conduziram um estudo para comparar os cérebros feminino e masculino. Eles testaram 900 pessoas com idade entre 22 e 37 anos através de exames de ressonância magnética. A equipe de pesquisa ficou chocada ao descobrir que o cérebro de um homem é mesmo maior. Na verdade, 14% maior. Ao mesmo tempo, o cérebro de uma mulher pareceu ser usado de forma mais eficiente. Por exemplo, os testes mostraram que as mulheres tiram pontuações maiores do que os homens em testes de memória. Contudo, outro estudo mais recente, conduzido na Holanda, provou que as mulheres têm em média menos 3,75 pontos de QI do que os homens, e são muito piores em testes de percepção espacial. Elas são heroínas anônimas de invenções. Você vai ficar impressionado em saber que muitas coisas que usamos todos os dias foram inventadas por mulheres. O primeiro aquecedor de carro, por exemplo, ele surgiu em 1893 graças a Margaret A. Wilcox. O mecanismo direcionava ar quente do motor para que pudesse aquecer os pés gelados dos motoristas do século XIX. Outra mulher, Anna Connolly, projetou uma coisa vital para a segurança pública em 1887, as escadas de emergência. Outra invenção que salva a vida das pessoas pertence a Maria Beasley. É o bote salva-vidas, criado lá em 1882. O moderno refrigerador elétrico que conhecemos também surgiu graças a uma mulher. Florence Parpart o inventou em 1914. Stephanie Kaulick, uma química, inventou a fibra Kevlar, que salvou milhares de vidas. O fato é que o material era tão forte, na verdade, 5 vezes mais forte do que o aço, mas ao mesmo tempo tão leve, que começou a ser usado em coletes à prova de balas. Porém, existem mais de 200 outros usos para este material. A doutora Grace Murray Hopper foi uma almirante da Marinha dos Estados Unidos e uma cientista da computação ao mesmo tempo. Ela inventou o COBOL, que foi o primeiro programa de software a se aproximar da linguagem humana. Outra história curiosa relacionada a esta mulher foi que ela inventou a palavra bug para se referir a uma falha no software. Isso porque ela descobriu que uma mariposa de verdade é que estava causando um problema no computador dela. Mary Anderson inventou o limpador de para-brisas em 1903, e isso melhorou drasticamente a vida dos donos de automóveis. Entre outras invenções de mulheres, você pode encontrar as fraldas descartáveis, sacolas de papel, vidro anti-reflexo, a lata de lixo com pedal, a lavadora de louças e muitas outras inovações. Os saltos eram para homens. Nos anos 1600, os saltos altos foram trazidos para a moda feminina, para imitar os homens que usavam saltos como um sinal da sua masculinidade e status. Por exemplo, no passado, os homens da região persa usavam salto alto para cavalgar. Os saltos ajudavam os cavaleiros a apoiar os pés nos estribos e a segurar a postura enquanto estavam lançando suas flechas. Ler a expressão facial. Desde o início de suas vidas, as mulheres são melhores para ler expressões faciais, gestos e tons de voz, o que faz delas conversadoras superiores e líderes sociais. Mesmo em um grupo de pessoas, todas as interações seriam provavelmente lideradas por uma fêmea alfa, ao invés de um macho alfa. Esta foi a conclusão da pesquisa que envolveu 2.000 pessoas no Reino Unido. O estudo estimou a habilidade das mulheres em identificar emoções observando o rosto e os olhos de outra pessoa. Por exemplo, 60,9% dos homens notaram quando alguém estava assustado, enquanto o número de mulheres que notaram isso chegou a 70,8%. Contudo, os homens se mostraram melhores em detectar raiva e desejo. Vida longa às mulheres. Às vezes, as diferenças de duração de vida entre homens e mulheres pode ser de até uma década, mas a média mundial é de pelo menos 2 a 3 anos. E isto não se aplica só à espécie humana. Orangotangos e chimpanzés fêmeas também vivem mais do que os seus companheiros. Alguns pesquisadores relacionam isto ao fato de que as fêmeas são mais cautelosas e menos suscetíveis a arriscar sua vida e saúde. E aí, localizou todas as lâmpadas? Ótimo! Então corre lá e escreva a hora exata em que elas aparecem na tela. Qual o fato sobre as mulheres que foi o mais surpreendente para você? Conte pra gente aqui nos comentários aí embaixo. Compartilhe este vídeo e lembre-se de clicar em curtir.
Se ele alcançar 50 mil curtidas, vamos revelar alguns fatos super interessantes sobre os homens. Junte-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!